Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Aqui quem vos fala sou eu, Lucas. Aqui é o Rafa. E hoje vamos estar falando especialmente sobre a série Silo. Hoje, excepcionalmente, sem nosso terceiro companheiro, Bruno. Então vamos lá. Silo é uma série que chegou para Apple TV+. É uma série baseada na trilogia de livros homônima, O Silo, e a sinopse dela é a seguinte: em uma paisagem destruída e hostil, num futuro a qual poucos tiveram azar de sobreviver, uma comunidade resiste confinada em um gigantesco silo subterrâneo. Lá dentro, mulheres e homens vivem enclausurados sobre regulamentos estritos, cercados por segredos e mentiras. Silo é uma série que, como eu disse, chegou recentemente e aqui se encerrou na semana anterior ao lançamento deste episódio do podcast. E é uma série muito boa para você que é fã de Snowpiercer ou até mesmo órfão de Snowpiercer como eu. Se passa num futuro distópico, é uma sociedade dividida quase que por castas, digamos assim. Eu costumei até brincar com os meus amigos de falar que é um Snowpiercer vertical. A Snowpiercer é a série do trem distópico ali, de um futuro apocalíptico, no qual ele sobrevive dentro de um trem. E aqui no Silo, como não é um trem, é um silo. Acertou, miserável. Então são vários andares ali de um bunker subterrâneo. E as pessoas são divididas em diversas castas, em diversas divisões sociais e tentam sobreviver da maneira que pode. Aqui dentro do Silo a gente tem os últimos 10 mil humanos sobreviventes da face da Terra que estão sendo regidos por um livro de regras chamado de OPAC, no qual esse foi regulamentado após uma grande revolta de aparentemente rebeldes que queriam sair do Silo para ver o que tinha lá fora. E assim a gente começa a nossa série 140 anos após essa revolta ter acontecido. Estamos situados em um bunker no qual é regido, além de uma prefeita e um sistema judiciário de aparentemente policiais federais, podemos dizer assim, são regidos também pelo xerife, o xerife Holston Becker, que é o cara que vai nos guiar pelo prólogo, podemos dizer assim, da série. Eu gostei muito desse prólogo, mas antes de eu me aprofundar, eu quero saber o que você achou, Rafa. Fala pra gente. Primeiro eu preciso dizer que eu gostei muito da série, mas iniciando o nosso papo, justamente pelo prólogo, como tu nomeaste, eu acho que ela começa devagar, né? Eu achei interessante uma visão que tu me deste no off, uma conversa nossa, que parece ser um padrão das séries da Apple, né? Que ela costuma ter primeiros, segundos episódios um pouco mais lentos. Eu fiz o mesmo comentário sobre a nova série também que ainda tá sendo lançada, Entre Estranhos, com Tom Holland, Amanda Seyfried, etc. Que ela também tem um primeiro episódio bem mais lento e ela engrena no final do primeiro episódio. Já pra Silo, eu acho que o terceiro episódio é onde a gente realmente dá aquele impacto do tipo assim, eu preciso continuar assistindo isso aqui. Porque o primeiro episódio, pra mim, ele é muito de um estabelecimento de regras, estabelecimento de personagens e estabelecimento de tom da série. Ele faz isso bem? Faz bem. Mas é lento, é bem devagar, a gente vai realmente se ambientando. Parece que a série ela quer ter certeza que a gente não tá perdendo nada. E isso acaba sendo realmente muito importante, porque como ela estrutura a sua narrativa em uma forma de mistérios e revelações, então é muito importante que a gente esteja atento para que a gente não venha a perder os detalhes, as informações que estão sendo passadas. Não é uma trama que eu considero complexa, ela segue um caminho que é relativamente fácil de entender, mas a gente precisa ter essas informações todas muito bem colocadas na nossa cabeça para que a gente entenda esse caminho que ela está prosseguindo, porque as revelações elas vão dependendo de que a gente acompanhe a história, acompanhe que cada personagem está sendo referido, de onde veio cada objeto, de onde foi que ela pegou a informação X. E aí, eu acho que esses dois episódios eles servem para isso, ainda que eu entenda as pessoas que de repente se sintam um pouco afastadas por eles ou que não engrenem na série logo de cara. E aí depois a gente vai pro terceiro episódio, que eu acho que é um terceiro episódio extremamente acachapante, onde a gente tem não só final muito forte, né, de um mistério ali muito interessante que vai começar a se desenovelar depois, a partir do quarto episódio, mas o episódio inteiro, ele traz ali uma tensão em relação ao gerador, a geração de energia, a personagem da Juliet, que já me antecipando aqui, e assim, gente, nossos comentários vão ter spoilers, tá? Ao longo, quando a gente for falando, a gente vai soltar alguns spoilers até aqui, então se você não viu a série, esteja avisado. Mas a partir do momento ali que o xerife Holston, ele, digamos, sai de cena,
a Juliette assume em certo momento, e ali a gente é meio que introduzido a ela de forma mais intensa, digamos assim, como protagonismo, porque no segundo episódio o xerife Holston ainda aparece bastante e tal. E aí a gente tem um episódio bem intenso relacionado justamente a essa questão da energia, do Silo, porque ela é uma mecânica, né, que cuida do gerador e tal. E é um episódio bem, cara, bem foda mesmo, assim, é muito, muito tenso, bem frenético e tal, e a gente consegue ter várias informações sobre a personalidade dela, sobre como é que ela age, sobre pressão, sobre o funcionamento do Silo. A gente vai tendo pinceladas de personagens que vão se tornar mais importantes depois, enfim. Então, cara, é bem legal. O prólogo é devagar os primeiros 2 episódios, mas a partir do terceiro já é cachapante e começa a estabelecer personagens e mistérios que vão ser desenvolvidos muito bem ao longo da série. É legal que o Silo, ele sabe trabalhar desde o começo com seus personagens. Então, eu acho que aqui tem um pouco de toque, talvez, do Graham Yost, que é o nosso diretor. Eu acho que ele sabe o que ele tá fazendo e com o que ele tá trabalhando. Tanto que no começo a gente realmente se aprofunda na história do xerife Holston. E a gente vai se acostumando com o personagem nos primeiros 2 episódios, vai aprendendo um pouco mais sobre ele. Por mais que logo no começo do segundo episódio a gente tenha o impacto de que ele acaba pedindo pra sair. E essa é uma regra que existe dentro do Silo, na qual aquilo que eu falei, o PAC, é uma série de leis fundamentais ali do Silo, que é você não pode pedir pra sair do Silo. Essa é a regra maior que existe dentro desse lugar. Se você pede pra sair do Silo, você literalmente acaba saindo dele. E o Silo é o que mantém todas as pessoas vivas, e lá fora, aparentemente, está tudo devastado. E essa também é uma forma de maior punição que existe dentro do lugar. Então as pessoas que elas cometem os maiores crimes ou quebram as regras principais do lugar são mandadas para limpeza, que é como eles chamam quem vai para fora do... E o xerife Holston, ele é um cara carismático. É uma atuação muito boa. Eu gostei bastante da atuação do David. Não ouso pronunciar o sobrenome dele aqui, então vamos chamá-lo de David apenas, mas ele consegue trazer pra gente ali uma visão, uma perspectiva, como a Rafa falou, do Silo, funcionamento do lugar. E isso só vai ser melhorado quando a Juliette Nichols, personagem vivida pela Rebecca Ferguson, entrar em cena, agora realmente assumindo o papel de protagonista. Isso realmente é necessário para que a gente tenha imersão. O Silo, ele precisa que o telespectador tenha imersão na série, seja com o cenário, que de certa forma, se você parar pra pensar, é claustrofóbico, algo que talvez a série não soube trabalhar muito bem. A gente vai entrar nesse quesito aí posteriormente, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter carisma dos personagens, e eu acho que isso o Silo consegue entregar muito bem pra gente. As atuações aqui são muito boas, por mais que algumas de certa forma sejam meio caricatas, como por exemplo do Sims, que é um agente do judicial. Talvez ele pareça muito aquele vilão, assim, desde o começo, mas eu acho que isso traz um certo charme pro personagem. Ele precisa pagar de eu sou o bad boy, eu tenho que botar tudo em ordem, eu preciso fazer isso e eu não posso ter fraqueza. Então eu acho isso legal, eu acho interessante. Agora, o personagem do Bernard, que inicialmente é o presidente do TI, ele é um cara muito bom. Ele é um cara que tu olha desde o começo e eu, particularmente, não daria nada pra esse personagem. Pra mim, ele era só o presidente do TI. E o que vai acontecer no decorrer da série vai dando camadas e vai aprofundando esse cara de uma maneira muito boa. E tudo isso começa com o segundo e o terceiro episódio, no qual o xerife Holston, ele pede pra sair, após a sua mulher ter saído, porque viu uma fita de que lá fora, na verdade, é natureza, é verde e tá tudo vivo. E o xerife Holston sai, passando adiante o manto de xerife pra nossa protagonista, Juliette Nichols. E aí a gente entra no quesito do porquê ela vai pegar esse manto, tomar esse manto de xerife sobre si. E aí a gente começa a entrar em algumas problemáticas, como o Rafa introduziu aqui. Até vou pedir pra ele desenvolver o ponto de vista dele sobre esse episódio, sobre esse terceiro episódio aí, que é a missão da Juliette, cara. Essa missão da Juliette é um negócio de doido, cara. Eu tenho as minhas controvérsias, por isso até quero que você comece a falar. Porque assim, esse episódio pra mim, eu não sei não, cara, mas eu gostei. Cara, eu confesso que eu acho um episódio muito legal, justamente pelo que eu falei do fato dos 2 primeiros não estarem... Eles trabalham bem personagens, mas como eu já falei, é um trabalho muito lento, paulatino. E ele estabelece mistérios, mas ele não começa a responder nenhum, até obviamente porque a gente tá no início da série. Então o terceiro, ele fala assim, é como se ele desse uma recompensa pra gente, tipo, ó, você passou 2 episódios, a gente não tá respondendo nada, só tá colocando um monte de informação aqui pra você, eu sei que tá complicado, então eu vou fazer o seguinte, vou te dar um negócio, uma adrenalina aqui, um pump, que é pra te ficar, bora caralho! E aí
seguir adiante com a gente, porque eu te garanto que vai ser recompensador. Essa é a sensação que eu tenho com esse terceiro episódio, que a série me passa. Porque, além disso, eu acho muito interessante porque a série, nesse terceiro episódio, além dela trazer essa questão da, digamos, ação, não ação no sentido de porrada e tal, mas de uma atividade que causa tensão na gente, né, de um acontecimento que causa tensão, ela continua trabalhando seus personagens e aquele universo, pelo menos detalhes que vão ser muito importantes para prosseguimento dos mistérios. O terceiro episódio, ele se trata justamente do xerife Ralston. Ele acaba indo pra limpeza por escolha própria, como o Lucas falou, e ele morre, né, do lado de fora. Isso, quando ele faz isso, a gente descobre que, e a gente acompanha isso no segundo episódio, ele havia descido, porque a Juliet, que é quem vai assumir o papel de protagonismo no decorrer da série, ela é uma mecânica, como eu já citei, e ela vive no último, ou melhor dizendo, no primeiro andar de todos, né, que seria o andar mais base do silo. E ela é uma mecânica que cuida ali do funcionamento, ela é a principal responsável pelo funcionamento do gerador, que dá energia para todos. E aí, quando o xerife Ralston, ele falece, ele indica ela como a sua próxima, como a sua sucessora, né, como a próxima xerife, e a prefeita do local, bem como o subdelegado Marnes, que seria o melhor amigo também desse xerife, não entendem muito bem o porquê disso. E o Marnes, ele não quer aceitar que ela seja a nova xerife, ele acha que ela não é qualificada. Mas a prefeita diz que não. Eu confiava no Ralston, então eu preciso pelo menos conhecer essa mulher, saber por que ele indicou ela para assumir esse posto. E aí ela vai com o Marnes até lá embaixo para conhecer a Julia. Beleza. Nesse caminho, a gente conhece justamente o Bernard, que é o chefe ali da TI e tal, que inclusive, Lucas, você falou que não dava nada por ele, né? A única coisa que me dá um indicativo nesse momento de que ele seria um personagem importante é porque o ator é um ator muito conhecido, né? Que é o Tim Robbins, que pra quem não sabe, é o protagonista de Um Sonho de Liberdade, também tá em Sobre Meninos e Lobos, que são dois grandes filmes aí da década de 90 e dos anos 2000, respectivamente. Mas a gente conhece esse personagem, né, nessa caminhada, e a gente vê que ele faz uma atividade importante ali, que é ser o chefe do funcionamento das questões tecnológicas do silo, do que tem ali de tecnologia no silo. E ali também a gente é meio que apresentado de forma mais enfática pro judiciário. Não só no personagem Sims, como também justamente numa discussão breve que tem ali sobre a juíza e sobre a prefeita passar ou não para ver a juíza e tal e tal. E são dois elementos que eles são plantados e vão ser desenvolvidos melhor depois. E aí, além disso, justamente quando a gente acompanha o trabalho da Juliet com o gerador, a gente percebe o quão obstinada ela é, o quanto ela realmente vai até as últimas consequências, ela vai fazer de tudo pra conseguir aquilo que ela quer, entendeu? Pra conseguir o que ela precisa, na verdade. Porque eu acho que uma coisa que a série ela faz bem é mostrar que, apesar da Juliette ela ter atividade, digamos assim, tomar várias decisões que de certa forma são egoístas, porque ela quer descobrir as coisas. No segundo episódio a gente também vê que ela tinha, né, um namorado que era da TI e ele faleceu. Só que dizem que ele se matou e ela acredita piamente que, na verdade, ele foi assassinado. Então ela quer descobrir o que aconteceu. Por isso que no segundo episódio a gente vê que o Ralston vai até ela no primeiro andar e tal. E o Marnes, inclusive, não quer ela como xerife, porque ele acredita que foi algo que ela falou pro xerife, né, pro Ralston, que acabou levando ele a, digamos assim, se matar, né, a ir lá pra fora, pra limpeza, no futuro, né? Algum tempo depois. Então eu acho que o terceiro episódio, além dele trazer essa questão de impacto, de tensão, de ação, ele planta pistas sobre o funcionamento do local que são muito importantes pro prosseguimento da história, cara. Então realmente eu acho que é um episódio muito bom. Além de que no final, e aí como eu falei, mais um grande spoiler aqui, galera, a prefeita morre. Cara, é a regra, mano. Regra da dramaturgia. Planejou o futuro, morreu. Já era, mano, não tem como. Ela planeja ali, né, se aposentar. Ela se declara, digamos, pro subdelegado ali, pro Marnes e tal. Eles se declaram pro outro, etc e tal. E aí ela acaba falecendo no final do episódio. Então, assim, cara, eu gosto muito do terceiro episódio, realmente. E eu acho, como já falei, que é ali que a série fala assim, beleza, pra isso aqui que eu vim, então senta e aproveita a jornada, que daqui pra frente vai ser só coisa boa. Cara, eu não gosto desse episódio, quer dizer, eu gosto, mas desgosto, porque ele deixa alguns furinhos de roteiro, de certa forma, coisa que provavelmente o Rafa vai querer comentar, porque ele tinha comentado comigo no off também, e ele também deixa algumas fraquezas, de certa forma, na Juliette, que me dão uma certa raiva da personagem, por mais que ela seja protagonista. O primeiro desses furos que eu quero abordar aqui é, cara,
quão grande é o silo e o quão difícil é se locomover dentro dele. Porque às vezes parece muito fácil você ir de uma ponta a outra, e às vezes é muito difícil. Nesse começo de temporada, por exemplo, é dito que a prefeita, junto com o xerife Marnes, eles demoram um dia aproximadamente pra descer até chegar lá onde a Juliette tá. E nos próximos episódios, até nos episódios finais, no último episódio inclusive, cara, a Juliette ela tá subindo e descendo como se ela tivesse de elevador. Então, cara, sei lá, mano, esse silo às vezes é uma caixa de fósforo, às vezes ele é um Fire State. Cara, eu concordo, eu acho que assim, no início existe um estabelecimento, não só por esse comentário, mas até, por exemplo, o comentário do pai da Juliet, e em um certo momento ele fala assim, eu nunca mais fui ver minha filha, porque ele é um médico que mora meio que no meio ali, né? E aí ela tá lá embaixo. Ele fala, não, porque eu levaria quase que o dia inteiro pra descer, e depois pra voltar, e eu só tenho um dia de folga na semana, e aí eu preciso descansar, etc e tal. Então ele vai estabelecendo não só com essa questão do Mars e da prefeita, mas com alguns outros comentários, e é muito difícil conver. Mas ao mesmo tempo, depois, como ele quer acelerar não, mas assim, como ele quer dar uma dinamicidade pros acontecimentos, ele meio que vai ignorando essas consequências de demorar, de cansar, de ser complicado, a subida e a descida. Porque a descida, mano, eu até entendo, mas a subida, meu parceiro, subir aquilo ali, cara, tá doido, deve demorar muito tempo, são 100 e poucos andares, sabe? É muito andar, meu amigo. Já tentou subir 4, 5 andares e tu fica morrendo, entendeu? Então, assim, é complicado. Eu acho que é uma falhazinha que ele tá pra aquela máxima, né? Acelerar a trama, não ficar botando muito diálogo pra ficar explicando muita coisa, mas acaba ficando ali um certo buraco na experiência nesse sentido, né? Pois é, e algo que acontece lá no final, no último episódio, que é uma cena que spoilers, tá, pessoal? Spoilers altos do último episódio da série. A Juliette, ela tá na descarga de objetos, que é onde a galera joga objetos quebrados e tal, cai por um tubo vertical até lá embaixo, onde os coletores, que era onde ela trabalhava quando era criança, pegam os objetos para reutilizar, para reaproveitar lá na mecânica. E ela tá usando isso como uma forma de se locomover sem ser detectada pela galera do judicial, né? Entre aspas, galera da zeladoria, né? E, cara, tem um momento em que jogam vários negócios de vários objetos de metal nela, por ordem do Sims, né? E eles começam a jogar um monte de coisa nela e cai direto lá onde os coletores estão. E em certo momento vão jogar uma geladeira, sei lá, um negócio gigante de metal, uma caixa de metal enorme. Ela vê que não vai conseguir desviar, faz o quê? Se joga. Cara, perdão, mas vamos trabalhar física aqui. Tudo bem que a gente tem que vamos dar uma credibilidade, vamos deixar a ficção científica rolar, mas, cara, ela se jogou de sei lá quantos metros, tá? Ah, Lucas, mas ela caiu em cima de um monte de coisa lá embaixo que amorteceu a queda dela. Irmão, acabaram de jogar um monte de caixa de metal, cara. Essa mulher caiu um monte de caixa de metal, ela se quebrou inteira. Isso aqui não existe. Então, sei lá, velho. Isso aqui me deu uma certa quebrada. Por quê? O silo, teoricamente, é pra ser um lugar muito grande. Pô, se ela se jogou de, sei lá, 10 andares, ninguém sobrevive de 10 andares de prédio depois de cair cara na calçada. Tudo bem, alguém pode ser sortudo de conseguir esse feito, mas dado os fatos aqui de que ela caiu, quebrou inteira, um monte de metal, e 10 minutos depois ela já tá acordada, andando normalmente, como se nada tivesse acontecido, é meio estranho. Mas enfim, acontece, a gente deixa passar, é um errinho aqui, um errinho ali. O que me dá raiva, de certa forma, da Juliette, é por que diabos essa mulher só abandona o cargo dela, que é realmente é um dos cargos mais importantes do silo, visto que o gerador tá com defeito e provavelmente vai entrar em defeito posteriormente, na mão de um monte de gente inútil, cara. Parece que é só ela que trabalha ali, velho. Sinceramente. Mano, aquele moleque que é a sombra dela, eu nem lembro o nome do personagem, vamos ser sinceros. Mano, pelo amor de Deus, que moleque inútil. O cara não consegue descer uma L sem destruir ela inteira. Esse moleque quase foi o causador da morte de todo mundo dentro desse silo. Só que não existe. E ela simplesmente abandona o cargo dela. Pra você ver, como o Rafa falou, a Juliette, ela é realmente uma personagem egoísta e ela quer fazer a vontade dela dar certo acima de tudo. Então, pô, ela abandonou o cargo dela, ela sendo muito boa no que ela faz, só pra investigar a morte do George, né, que é o personagem ali do TI. Teve contato com a Alison, que era a mulher do Houston e que viu as fitas de um HD, né, viu um vídeo dentro de um HD que mostra que lá fora no silo não é apocalíptico, como eles dizem ser. E aí começa todo o desenrolar da série. A Juliette, ela assume o manto de xerife e ela começa a investigar o assassinato do George, que aconteceu para ele ser assassinado, visto que ele mostrou para ela muitas coisas a respeito das relíquias. Essas relíquias são objetos que ou mostram como eram as coisas no passado, antes deles entrarem no silo, ou mostram que existe tecnologia, como por exemplo o momento que ela pega uma câmera de vídeo, mas eles não sabem exatamente como funciona, então eles só ficam usando como se fosse uma caixa de metal
mas eles não sabem como funciona. E isso aqui entra num negócio legal, que eu vou avançar um pouco os episódios, tá? Mas ela vai investigando, ela vai vendo um pouco mais sobre os mistérios ali em volta do silo, até que ela encontra a ex-namorada do George, que entrega pra ela um livro que mostra sobre as coisas na natureza, antigamente. Isso aqui é legal, porque tem um momento que eles falam sobre dolphin, sobre golfinho. Cara, para pra pensar, vamos colocar aqui na situação. Não sabemos o que é um golfinho. O diabos eu sei que o nome é golfinho, se eu nunca vi um golfinho. Isso aqui é bizarro. E ela vai descobrindo a respeito desses mistérios, e a gente vai vendo que a juíza Meadow, que é a, digamos assim, a lei suprema dentro do silo, ela não é a manda-chuva. Ela, na verdade, está sendo controlada pelo simulador de vida virtual. O jogo, um dos jogos mais jogados do mundo. O The Sims. O The Sims é que está controlando a juíza e não o contrário. E provavelmente ele está por trás. O Rafa tá achando. E ele provavelmente está por trás da morte não só do George, como da prefeita, que agora foi substituída pelo prefeito interino Bernard, que era o presidente do TI, e por trás da morte também do delegado Marne, que estava ajudando a Juliette ali de certa forma e acabou sendo pego de trivela, foi morto. E ela tá tentando investigar, ao mesmo tempo que tem a ajuda do novo delegado também, que tá ao lado dela, que é o delegado Billing. Ele também tá meio que tentando ajudar ela, ele é um ex-judicial, ele trabalhava pro judicial e ele era o substituto a xerife do silo, só que quem ficou com o manto, né, e o distintivo foi a Juliette. E a gente fica meio que na dúvida do Billing, será que ele é bom, será que ele não é, porque ele é muito certinho, ele é o famoso anda com um livrinho debaixo do braço, então ele sempre fala do pacto pra tudo, ele quer sempre resolver através do pacto, etc. E a Juliette não, ela invade, não tá nem aí, não quer saber de mandato nem nada. O cara foi campeão 4 vezes da disputa de quem conhece melhor o pacto, meu amigo, tá doido? Mas assim, uma coisa que eu quero trazer aqui é justamente falando da juíza, e aí a gente pode emendar pra falar justamente desses outros personagens que estão aí nessas posições de poder. Porque eu tava muito interessado em saber como é que seria a apresentação da juíza. Por quê? Até ali o quarto e quinto episódio, acho que no quinto episódio, a gente não vê ela. É falado sobre ela, que ela puxa os pauzinhos, que ela mexe os pauzinhos, que ela faz isso, que ela faz aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas a gente não vê ela. Eu tava achando isso muito legal, que eu tava pensando assim, porra, estão construindo essa figura de autoridade nas sombras. A gente não vê essa mulher. Só que, qual é o detalhe? Eu acho que, quando ela aparece, me deu aquela sensação de decepção. Porque eu fiquei assim, marinam a gente ali durante um tempão, 4 episódios, 5 episódios, falando sobre a personagem. Quando ela aparece, cara, é numa cena que, assim, é muito anticlimática. Porque aconteceu alguma coisa que eu não lembro agora exatamente o que é. Daí a gente começa a ouvir diálogo e aí a câmera tá mostrando só o lado de fora do judiciário. Daí a cena corta pra lá pra dentro, onde a juíza já tá lá conversando com o Billings, a Juliette e o The Sims, e o Sims tá lá do lado da juíza. E aí eu fiquei assim, cara, não, mano, não é a juíza, não é possível que os caras vão apresentar a mulher assim. Eles passaram 5 episódios, 4 episódios e meio, cozinhando, aparecendo essa mulher, ela vai aparecer assim, sabe? Por mais que depois a gente acabe descobrindo, eu acho uma construção muito legal da gente, que ela não tá por trás das coisas, no fim das contas, eu acho que é muito anticlimático. Inclusive, acho até que, se fosse por essa questão de a gente descobrir que não é ela, se ela tivesse uma apresentação mais acachapante, mais marcante, seria ainda uma surpresa ainda maior, ainda mais impactante a gente descobrir que depois ela não está por trás de tudo. Eu acho, entendeu? Também. E aí, atrapalhada ali por 2 episódios, ela, até que ela começa, tô doente, a Juliette vai atrás dela porque ela descobre que ela deu uma ordem, essa juíza deu uma ordem pra uma mulher lá ficar drogada, todo tempo sendo drogada e presa dentro da parte lá do hospital, do local, e ela precisa ir lá com essa juíza pra falar, olha, libera a mulher lá, que eu quero dar um passeio com ela, que eu quero perguntar umas paradas aí, e eu preciso da liberação. E aí, quando ela entra, ela descobre, ela percebe no diálogo que a juíza, na verdade, não está por trás de tudo, que ela tem medo de alguém. E aí ela deduz que a pessoa de quem ela tem medo é o Sims, que na verdade é ele que tá por trás de tudo. E aí, tu fica parando pra pensar e fala, pô, beleza, faz até sentido pela construção, porque é ele que tá sempre indo atrás das coisas, é ele que tá no comando de tudo, parará. Aí vai passando, passa ali os episódios, o cara da TI, ele não queria a Juliette como xerife, porque ele falou que ela era uma ladra, que tinha roubado uma fita, que inclusive é uma informação que é importante pro finalzinho da temporada, ali pros últimos 10 minutos da temporada. E aí, pô, eu não quero ela como xerife, parará. Depois ele meio que começou a se aproximar dela, porque ela meio que descobre ali quem teria sido o real assassino
do xerife, Do xerife também. da Xerife, do delegado. do delegado lá, do Marne, enfim, de algumas outras pessoas. E aí ele, não, beleza, bora se aproximar aqui e tal, não sei o quê. E aí ela começa a confiar nele, quando a gente vê que, na verdade, ele é o filho da puta por trás de tudo. Na verdade, a Lisa tem medo dele, não tinha medo do Sim. E os... Inclusive, o Sims, ele parece saber muito menos até do que o Bernard, né? O Bernard, ele esconde coisa do Sims, isso que é legal. E a gente vai ver no final da temporada. Sim, cara. Então, assim, toda essa construção, cara, é tipo, uma virada atrás da outra, assim, uma virada atrás da outra, cara. Tipo, quem é que tá mandando. E o que era interessante é justamente isso que tu falou, porque tu vê que tem eles dois trabalhando juntos, só que aí depois, na verdade, tu vê que o Sims, ele tem os próprios interesses, numa cena bem breve ali com a esposa dele, e aí depois também, quando tem uma cena lá, onde a Juliette, ela tem tudo isso acontece, galera, pra quem tá nos ouvindo, porque ela tem um HD que esse antigo namorado dela, que faleceu, que morreu e tal, ele tinha achado esse HD também, e ele tinha mostrado justamente o conteúdo desse HD pra esposa do Halston. A gente já citou aqui também. E aí é lá nesse HD onde tá a tal filmagem que indicaria o lado de fora do silo, na verdade, está muito bonito, muito verde, tá tudo bem. Ao contrário do que eles veem, porque no silo tem umas telas que mostram o lado de fora através de uma câmera. Tem uma câmera que filma o lado de fora e transmite essas imagens pro ambiente de cafeteria, do local, parará. Essas câmeras, né, essas telas mostram que tá tudo destruído. E essa filmagem desse tal HD mostra que não. Então, e esse HD tem algumas outras informações que justamente o Bernard e o resto da galera não quer que a galera descubra, né? O resto do povo do silo descubra. E a Juliette, ela tá procurando esse HD, né? Durante uma parte da série. E durante a outra parte, ela tá tentando abrir o HD e fugir da galera que tá tentando pegar ele de volta. Então, a gente vai vendo justamente essa desconstrução, né? De vilões, digamos assim. Sempre tem alguém que sabe mais algo. Cara, deixa a tensão sempre crescente. Se sempre tem alguma coisa pra te trazer, caralho, é esse cara do mal. Caraca, é esse que tá mandando. Ou, caramba, olha, esse outro também tá envolvido na situação. E, cara, isso tudo vai dando uma dinamicidade, assim, e um impulso um atrás do outro, sabe? Porque tá acontecendo. Fora que a própria questão da investigação, ela não é corrida, mas sempre tem coisas girando ela. Porque o que eu acho que a série também faz muito bem é não só desenvolver um mistério muito interessante, mas, além disso, ele tem várias outras informações de fundo que são misteriosas, mas que não são trabalhadas. Tipo, a gente não sabe o que aconteceu do lado de fora, pro mundo ter ido pras cucuias. A gente não sabe quem construiu o silo. Isso, inclusive, é algo narrado pra gente, é dito pra gente no discurso que dão toda vez que vão mandar alguém pra limpeza, né, do lado de fora, pra morrer do lado de fora. E todas essas questões, elas nem são trabalhadas, assim, na série. Não são mistérios que são resolvidos, nem tentam resolver, mas que estão ali pairando, sabe? E aí, essas questões internas, sabe? Elas sempre vão impulsionando a gente a meio que dando pedacinhos de informações. E além disso, não só esse mistério grande é bem trabalhado, na minha opinião, mas os personagens, eles vão sendo desenvolvidos, eles vão sendo trabalhados. Cada um tem a sua motivação, cada um tem a sua razão pra fazer o que faz. Nenhum tá ali porque sim. Então, tem desenvolvimento dos personagens, da história deles, etc e tal, que eu acho muito legal, cara. Vai dando impulsos muito bacanas pra gente continuar acompanhando. Sempre tem algo interessante acontecendo. Mas e o Lucas? Aquele personagem que fica no refeitório, cara. Pra mim, ele tá meio perdido no roteiro ali, cara. Sinceramente. Cara, eu não sei. Eu acho que talvez a gente possa ver algo mais dele na segunda temporada. Porque, assim, a questão é, como tu já falou, é baseado numa trilogia de livros. Então tem muita coisa que vai ser trabalhada no futuro. Realmente, eu acho que dos personagens que estão ali, ele é talvez seja o que menos é trabalhado. Tem a amiga dela também, que não é muito trabalhada, o chefe dela ali da mecânica. Claro que tem personagens que estão ali, são restringidos a funções do silo. Mas, de modo geral, eu acho que tem uma gama muito boa de personagens que são bem trabalhados. O Sims, o Bernard, a própria prefeita, a juíza, que tem essa questão da virada dela. Claro, tem aspectos ali que não são tão bem trabalhados em cada uma das histórias, sim. A própria juíza, a partir do momento que a gente descobre que ela está sendo manipulada, ela some da série. Ela não aparece mais. Ela deixa de ser importante automaticamente, sabe? Então, beleza.
tem questões ali que acabam sendo deixadas de lado em algum momento ou sendo abandonadas, mas eu acho que, de modo geral, a série ela consegue trabalhar bem a maior parte dos elementos que ela se propõe a trabalhar. Eu não gosto tanto do Lucas pelo mesmo motivo que eu quase sempre vou reclamar de filmes e séries aqui nesse canal. Eu não gosto de amores instantâneos, qualquer recurso audiovisual. Eu acho que o Lucas, ele se apaixona muito rápido pela Juliette e vice-versa. Tipo, ocorre uma confiança mútua. E em certo momento, eu fiquei me questionando, cara, será que o Lucas não é o infiltrado do judicial? Será que ele não é o espião? Ela tá falando demais pra esse cara e ele uma hora ou outra vai meter a faca nas costas dela. Mas não, realmente não é nada demais. Inclusive, ele tenta proteger ela de certa forma. Rola um amor, sei lá eu. Cara, os caras se conhecem há 2, 3 dias, se viram 2, 3 vezes no máximo, no refeitório ainda. Tipo, 5 minutos de diálogo por dia, durante 3 dias, e o cara já ama a mulher de paixão. Cara, eu confesso assim que não me incomodou muito, sabe? Eu acho que até como tu falou, é algo que a gente vê tão recorrente, entendeu? E acabou não me incomodando porque eu acho que, no fim das contas, ele não é utilizado de forma a trazer muitas facilitações pro negócio. Tipo, apesar dela confiar nele muito rápido, realmente, ele não ajuda ela quando ela pede pra ele ajudar. Entendeu? Porque eu acho que é uma coisa muito legal, porque realmente não faria sentido nenhum ele ajudar ela. Se ele ajudasse ela ali, aí eu teria me incomodado, porque na hora que ela pede ajuda, eu falei, mano, só falta o cara se meter numa cagada gigantesca dessa por uma coisa que nem deixou nem ele beijar ela, entendeu? Então, assim, é que eles mal trocaram uma palavra, sabe? Algumas palavras ali. Então eu fiquei pensando nisso, se ele tivesse ajudado e resolvido a situação dela ali, eu ia ter ficado puto. Mas não, a série não faz isso, sabe? Claro, ele acaba desempenhando um papel importante a descobrirem depois onde ela tá, a caçarem ela e tal, porque ele fala ali que o HD que ela mostrou pra ele tem um número, que é o número 18. E através disso, o Bernard e o resto da galera ali consegue meio que ir caçando pra saber onde é que tá esse HD, onde é que ele tá sendo conectado ali no silo e indo atrás dela. Mas, no fim das contas, cara, dos males o pior, eu acho que em relação ao Lucas. Eu acho que, no fim das contas, ele não é utilizado pra facilitar muita coisa. Então, enfim, acabou não me incomodando muito, não. É igual o Triângulo Ned, né? Não sabe aproveitar bem o Lucas que tem, né? Terrível, cara. Mas, enfim. Mas antes da gente falar sobre esse número 18, eu quero só fazer um adendo aqui, até uma curiosidade. Sabe por que o Bernard, ele gosta tanto do Sims e quer o Sims como sombra dele? Você sabe disso, Rafa? Sabe me responder? Não sei. Porque tudo que ele pede pro Sims, ele responde como? Sim. Minha Nossa Senhora de Misericórdia. Dá pra fazer, pior que dá pra fazer muita piada com esse personagem, cara, não tem jeito. Mas enfim, falando sobre o número 18, é legal porque o Bernard, ele, desde o começo, na verdade, ele começa a ser um personagem misterioso, desde que ele aparece. Ele é um personagem que aparece no primeiro episódio, ali brevemente, como o Rafa falou, é um ator conhecido, é um ator popular, de certa forma, mas ele aparece rapidamente no primeiro episódio apenas como presidente do TI. Ele é chefe da Alison, que é a esposa do antigo xerife, né? E ele aparece rapidamente ali pra falar com ela. Não parece ser alguém que vai ter uma reviravolta e uma importância tão grande quanto teve na série de início, mas ele vai começando a ter suas camadas. E ele começa a mexer nessa espécie de pendrive ou chaveiro número 18 desde o começo. Esse negócio fica piscando e a gente não sabe o que é até o último episódio da série. E o que eu acho bom de Oscilo, ou como eu gosto de chamar, Osilo, agora porque é uma outra história, fica pro próximo episódio do podcast. Mas o Silo, ele é uma série manipuladora. O Rafa tinha até comentado isso comigo antes da gente começar a gravar, mas realmente é uma série manipuladora do início ao fim. Cada detalhezinho que tá lá na série é feito pra te causar uma certa identificação, uma certa semelhança, pra depois a série falar, não, isso aqui que você tava acreditando, esquece, joga fora. É outra coisa. Isso desde o começo. E aí a gente vai entrando um pouco mais nessas reviravoltas conforme a gente vai finalizando a primeira temporada da série, que vai respondendo mistérios com outros mistérios. Isso é muito legal. O próprio Bernard, por exemplo, o Sims, a juíza Meadows, né, quando eles aparecem ali, a juíza é o ser onipotente, etc. Inicialmente era a prefeita, depois você sabe que tem um judicial, tem uma juíza. Só que a juíza é manipulada pelo Sims, que na verdade é manipulado pelo Bernard. E você vai ficando numa mescla muito grande ali de mistério, de revelações, ao mesmo tempo que mais perguntas vão surgindo. Inclusive, o maior mistério da série, que é o mundo lá fora é verde ou não, afinal de contas, porque tá todo mundo vendo, na verdade não é. E a gente vê isso só no final. Quem tá sendo manipulado o tempo inteiro é a gente. O palhaço aqui sou eu, tô assistindo a série. Porque, na verdade, o visor que todo mundo vê por dentro do silo
que tudo tá destruído, etc., é o que é realmente, é real, aquilo é real. O visor dos capacetes de quem sai pra limpeza é uma gravação, é um vídeo de que tá tudo lá fora verde, bonito, e tem sempre os mesmos pássaros voando em mesma formação o tempo inteiro. Sempre que alguém sai, começa esse vídeo passando dos pássaros voando em bando. E você para pra pensar, se você inclusive for reassistir a série agora, é muito estranho, porque todo mundo vê o mesmo vídeo. Na gravação que a Alicent e o George veem, são os pássaros voando em bando em formação. Depois a Alicent sai, os mesmos pássaros voando em formação. Depois o xerife Ralston sai, pássaros voando em mesma formação. Então, é muita coincidência isso acontecer exatamente sempre no mesmo momento que tá todo mundo saindo. Inclusive, desde o começo você fica, cara, mas a galera tá saindo, cadê os corpos? O xerife vai atrás da mulher dele, tu olha na viseira dele, cadê o corpo da mulher? Ele tá olhando, tá procurando, cadê a mulher? Não aparece em momento algum, mas ele consegue chegar nela depois de tirar o capacete. E aí você percebe, depois, no final da série, a Juliette, ela consegue acessar o HD, ela consegue ver que lá fora é verde, e aí ela não tem jeito. Ela vê que aquilo é real e precisa mostrar pra todo mundo que aquilo é real. E aí acontece uma cena que é muito boa. Depois de diversos acontecimentos, de perseguição, etc, etc, ela consegue transmitir através do HD para todas as câmeras do silo o vídeo de lá fora, de como é lá fora, entre aspas, realmente. E quem assiste tudo isso é a galera da zeladoria, que tá ali dentro das câmeras. Tem um complexo com câmeras espalhadas por todo o silo e eles têm acesso majoritário dentro dessa sala. E todo mundo vê isso, incluindo o Bernard e o Sims. E essa cena é muito boa, porque o Bernard, ele fica irado. Inclusive, é um mistério que provavelmente vai ser revelado na segunda temporada, né? Por que o Bernard não revela pra quem tá lá dentro que aquilo é real ou não? Porque a reação que o Bernard tem quando todo mundo vê aquilo é o quê? Vira todo mundo! Não olhem! Ele vira até pro Sims e fala, vira você também! Não olha! Não olha! Esqueçam tudo o que vocês viram. Ou seja, no momento o Bernard revela. Fala, gente, ó, isso aqui é fake. Lá fora tá quebrado mesmo, entendeu? Ele não fala isso. A reação que ele tem, inclusive, é de que aquilo é real. Que lá fora tá verde. Pelo menos é o que parece. Então, isso eu acho meio estranho. Do porquê que o Bernard, que aparentemente sabe de tudo, e realmente é revelado no final que ele sabe de tudo, por que ele não revela pelo menos pros Sims, que vai ser a sombra dele logo, ou pra galera que tá ali, que já viram de qualquer forma. Então eu não sei se isso foi um furo da série, ou é algo pra ser trabalhado na segunda temporada. O que você acha, Rafa? Cara, sinceramente, eu acho que foi um furo, verdade. Eu acho que... Assim, por outro lado, a gente pode pensar naquela questão da reação exagerada mediante uma situação de pânico, né? Às vezes a gente tem uma reação que depois tu para pra pensar e fala, cara, tu não precisava ter agido desse jeito, né? Acho que dá pra resolver de outra forma. Foi meio exagerado o que eu fiz, mas a gente pode olhar por esse lado, a gente pode trazer essa ótica pra avaliar essa cena. Mas eu, sinceramente, cara, acho que é uma falha, porque parece muito que é mais que aquilo que eu falei. Como tu falou, a série manipula a gente. Eu acho que manipula num sentido interessante quando a gente fala da sensação de não saber quem é quem. Que a gente vê muito isso em relação ao Billings. E depois tu falou em relação ao Lucas também, que a série cria tanta essa coisa do tipo, todo mundo, toda hora tem alguém extra, e também citam que existem espiões que ninguém sabe quem é nunca e tal, né? Ali do judiciário. Então fica aquela sensação o tempo todo de que, cara, qualquer um pode ser um traidor pra nossa personagem, né? Pra personagem principal. Qualquer um pode trair ela, qualquer um pode sacanear ela, alguma coisa assim. E aí a gente fica com essa situação o tempo inteiro, cara, que é bem legal de ter. Inclusive o próprio pai dela, né? Porque a mãe e o irmão da personagem, eles acabam cometendo suicídio. E você vê numa cena de flashback ali que aparentemente foi porque a mãe adotou um coelho, tava cuidando dele, criou um dispositivo que é um microscópio, né? Isso é até legal porque eles não falam que é um microscópio, né? Ela cria o dispositivo e é considerado um artefato, um objeto proibido. E a mãe, posteriormente, acaba ficando desgostosa da vida, né? E acaba se suicidando após a morte do filho dela também, né? E você fica o tempo inteiro falando, pô, o pai parece que denunciou pro judicial que ela criou o objeto, né? Então, você tem essa sensação realmente de manipulação o tempo inteiro. Quem é bom, quem é mal, quem vai trair, quem vai denunciar. Eu acho que isso é legal, mas até certo ponto. Eu realmente acho que a série acaba se passando um pouquinho demais. Mas enfim, pode continuar. É, cara, é engraçado, eu não tenho essa sensação de que ela passa, assim. Eu acho que nesse ponto, pelo menos, eu gosto. Eu gosto dessa sensação, porque justamente, sempre tem algum personagem ou alguma coisa da história macro que a gente tá descobrindo e que tá acontecendo e que faz com que a série esteja o tempo todo avançando. A roda tá girando o tempo inteiro, sabe? Ela não cai numa monotonia. Depois ali a partir do terceiro episódio, ela não cai numa monotonia em momento nenhum. Falando da cena específica lá que a gente tava conversando, quando ele vê isso, cara, quando ele tem essa reação,
pra mim soa muito mais uma forma da série manipular a gente pra gente continuar acreditando até a última cena lá, ou quase até a última cena, que é quando eles revelam a verdade pro telespectador, né, pra gente, telespectador, e na verdade o mundo realmente tá destruído e tal, e que aquele negócio que a gente viu lá do mundo bom no visor é uma simulação, né, ali gerada dentro do silo. Então parece que é muito mais uma cena pra manipular a gente do que seja condizente com o que deveria rolar ali, com o que deveria ser a reação daquele cara, sabe? E aí a gente chega na saída da Juliette, que inclusive eu acho muito engraçado isso, cara, porque eu fui manipulado o tempo inteiro na série e é mais uma prova de manipulação aqui. Ela é capturada depois de tudo isso acontecer, ela é perseguida e, como eu tinha falado mais cedo no episódio, ela usa os dutos de descarga de objetos inúteis pra se locomover de andar por andar. Uma hora o Bernard fala, pô, o único lugar que não tem câmera é lá, então ela deve estar lá. E realmente encontra a mulher lá. Ela, pra escapar de ser esmagada dentro do negócio, se joga até os coletores, que é dito, inclusive, na série que os coletores são muito rápidos, porque sempre tá caindo objeto lá, então eles têm que ser rápidos pra pegar o que é útil e o que não é. E quando cai uma mulher lá dentro, o cara imediatamente arrasta ela pra fora, até porque eles conhecem a Juliette. Então eles salvam a vida dela, ela é levada até o apartamento da Walker, que é uma outra personagem que é estabelecida que não sai do seu apartamento, inclusive é dito que ela não sai há 25 anos, por que exatamente a gente não sabe. Cara, inclusive essa questão deles tirarem ela rápido é muito legal, porque novamente, com uma série, vai passando informações que tu precisa estar atento. Isso é dito, cara, lá nos primeiros episódios da série, que é quando a Juliette, ela morava com o pai e tal, depois que a mãe e o irmão falecem, o pai não dá atenção pra ela, ela meio que vai fugida lá pra se tornar uma mecânica. E aí, o primeiro trabalho dela é justamente como catadora ali dessas coisas que caem, né? E aí, essa informação é dada, que eles precisam tirar rápido as coisas ali e tal, tipo no segundo ou terceiro episódio. E aí, justifica o fato deles conseguir estar todo mundo atento pra conseguir tirar ela velozmente dali no último episódio da série, sabe? Então eu acho legal, cara. As informações da série, elas são sempre utilizadas, cara. São sempre utilizadas. Sim, isso é muito bom, realmente. E aí ela vai pro apartamento da Walker e lá ela pede pra ter um momento a sós e conversar com ela, pedir um favor pra Walker, que até o momento a gente não sabe o que é. Mas posteriormente, óbvio, o Bernard e o Sims vão pro único lugar, óbvio, onde ela tá. E ela é denunciada pelo chefe, né, da divisão lá onde ela trabalhava, do gerador. Ele fala, bom, eles iam chegar aqui de qualquer jeito e pra não ser punida toda uma divisão, eu tive que denunciar. E aqui a gente entra num tópico legal que provavelmente o Rafa vai querer falar, que é sobre essa divisão. A gente vê quão manipulados, de certa forma, é a galera de lá de baixo, porque parece que todo mundo lá embaixo teme o pessoal que tá lá em cima. A gente não vê, pelo menos eu não vi isso sendo tão bem explorado dentro da série como na série que eu acho irmã dessa aqui, que é Snowpiercer. Eu vi uma divisão de castas, uma divisão social muito bem mais trabalhada em outras séries do gênero. Aqui não foi tão bem trabalhado como eu gostaria que fosse, mas eu entendo porque a série tem outros propósitos, é um outro tema e outros subtemas sendo trabalhados dentro do decorrer do enredo, né? Cara, você falou tudo que eu ia falar, cara. Assim, eu acho que a série ela não consegue trabalhar tão bem essa subtemática dela. Ela tem ali um detalhezinho que eu pensei, pô, ela vai começar a trabalhar a partir daqui, que é um diálogo que tem entre a Juliette, logo quando ela se torna xerife, e uma mulher que trabalha lá no departamento do xerife e tal, que ela solta um comentário tipo, não sei nem o que eles comem lá embaixo. E a Juliette fala, não, a gente come criança. De vez em quando, assim, e depois fala alguma outra coisa nesse sentido. E aí, eu pensei até, pô, vai começar a ter algum tipo de atrito, algum tipo de problemática relacionada a isso. Mas a gente não vê, né? A gente não vê isso sendo tão bem trabalhado. E eu acho que a série, ela cria, cara. Ela cria essa expectativa de que isso, em algum momento, vai ser um aspecto importante da história e não se torna. Concordo contigo. Eu acho que a série, ela tem elementos suficientes para continuar sendo interessante e muito boa, mesmo sem trabalhar isso. Mas eu acho que ela perde a chance de ser ainda mais rica e ainda melhor por quase que ignorar, quase não ignora completamente, mas ela quase que ignora justamente esse aspecto de funções e tal, que eu acho que traz uma outra fragilidade, que é o funcionamento do silo. A gente sabe da questão da TI em algum momento, porque o Bernard conta do funcionamento da mecânica. Mas, por exemplo, cara, como cacete eles têm lorazepam depois de sabe Deus quantos anos naquele lugar, entendeu? Como é que eles têm remédio, sabe? Como é que eles têm comida ainda? Tudo bem, eles mostram ali que tem a questão da fazenda e tal, mas, querendo ou não, são 10 mil pessoas. Como é que eles conseguem carne, por exemplo? Em nenhum momento isso fala. Aparece um coelho, tem um momento que aparece um gato. Mas, tipo assim, de onde vem esses animais? Eles têm um controle também de população pra esses bichos e tal. Claro, de repente eu tô sendo chato, mas eu acho que tem aspectos que seriam importantes de terem sido trazidos sobre o funcionamento do local
que não são. Eles não são citados. E eu acho que isso acaba deixando alguns buraquinhos, assim, de informação pra gente. E um último aspecto que eu quero trazer é em relação aos personagens, que apesar de bons desenvolvimentos e certas falhas, etc., além dessas questões em todas, o último ponto que eu quero trazer é em relação justamente ao trabalho dos personagens que eu citei, que é o fato de que apesar de a gente... Claro, a gente tem a nossa protagonista e, teoricamente, o que ela faz, a gente torce por ela, né? A gente tende a ver ela como a parte boa, né? A personagem boa. Mas se a gente parar pra pensar, cara, os personagens do mal, e eu coloco muito entre aspas, assim, que é o Bernard, o Sims e os outros, ele tem um objetivo muito justo ali, que é fazer com que tudo continue funcionando, que as pessoas não entrem em pânico, não se matem, não comecem a pirar, etc e tal. Eu acho, cara, é um aspecto muito justo se pensar. A mesma coisa, por exemplo, quando a gente vê ali Billings meio que buscando ali ir atrás dela, assim... A justiça, né? É. Tipo, ele tá desobedecendo ordens, no fim das contas. Só que a esposa dele começa a ficar, tipo assim, cara, por que tu tá fazendo isso? Tipo, tu vai arriscar a nossa vida aqui dentro. E aí, por um lado, a nossa cabeça fica assim, porra, mano, cala a boca, entendeu? Tipo, o cara tá tentando fazer o que é certo pra ele, assim, o que ele entende que ele precisa fazer e tal. Mas por outro lado, cara, tu entende a personagem, porque ele tá arriscando ela, tá arriscando a filha deles também, sabe? Então, é um aspecto menor dessa problemática maior que aparece, onde, na verdade, no fundo, eu não sei muito bem se tem um mocinho e um vilão, sabe? Porque é aquela história que a gente vê inúmeras vezes. As aparências, cara, às vezes, pra população, pro comportamento de manada, elas acabam sendo muito mais importantes do que a verdade. Porque, às vezes, o comportamento de manada perante a verdade vai destruir tudo, vai levar tudo a merda, ao fim, entendeu? E eles estão tentando proteger isso. Então, assim, tu fica naquela, tipo, os caras tão errados, mas será que eles estão tão errados? Isso é legal, realmente. Aqui não existem heróis e vilões. Existe o protagonista, que é a Juliette, ali, que tá nos guiando pela história, que tem o sentido heroína dela, mas é aquela famosa frase: cada personagem é o herói da sua própria história, né? E existem os antagonistas, que é a galera ali do Bernard, do Sims, etc., que tá tentando, da sua maneira, manter as coisas em ordem. Inclusive, essa questão do cada personagem é o herói da sua própria história, é muito bom quando a gente vê que o Sims e o Bernard encontram ela lá na mecânica, e aí ela solta alguma frase pro Sims, assim, puta, do tipo, ele fala, a minha filha, é o meu filho, ele perguntou qual vai ser, porque a Juliette, ela acaba invadindo a casa dele em algum momento pra conseguir acessar e descobrir o que tem no drive, quando ela tá fugindo e tal. E ela acaba meio que apavorando, digamos assim, o filho dele e a esposa. A esposa não fica apavorada não, mas enfim, ela acaba meio que prendendo a mulher ali e tal. E aí, o cara, ele fala pra ela, olha, o meu filho tá perguntando se a mulher assustadora vai voltar ou não. Você sabe que você traumatizou ele? E aí ela fala assim, beleza, mas você sabe quantas outras famílias você já não traumatizou? E aí ele grita com ela, fala, você sabe a minha importância, você sabe o que eu faço aqui dentro? Então é isso, tipo, no ponto de vista dele, ele é o herói. Ele tá fazendo o que é preciso ser feito pra manter todo mundo em segurança. Então, pô, cara, eu acho esse aspecto muito legal e eu acho até bem trabalhado na série, no fim das contas. Sim, eu realmente gosto bastante disso. Quantas divisões sociais da série, eu acho que é trabalhado como um subtema, digamos assim. A série, ela não aborda tão bem para ser um tema recorrente, mas ela também não abandona completamente, até porque ela usa como artifício para, entre aspas, punições, ou para mostrar como existe uma realidade diferente de mundos, para quem é lá de baixo, para quem é do meio e para quem é do topo. Por exemplo, na cena final ali, né, nos últimos minutos de série, no qual o Lucas, ele é punido não com a limpeza, mas para ir para as minas, ou seja, ele vai lá para baixo como uma forma de punição por ele ter, entre aspas, ajudado a Juliette ou não ter revelado tudo para o judicial logo de início. Então você vê que sim, existe uma certa punição, até em certos momentos, por exemplo, que o pai da Juliette, quando ela é criança, fica desesperado porque ela sumiu e vai atrás dela lá embaixo, fala, pô, minha filha, você é filha de um médico, o que você tá fazendo aqui, né? Vários personagens falam pra ela, né? Pô, você veio lá de cima pra cá pra baixo, por quê? Você é filha de um médico, podia ser a sombra dele, podia ficar lá, e veio ser coletora, veio ser da engenharia, não faz sentido. Então você vê que sim, existe uma diferença social, mas serve pra série, de certa forma, como forma de punição, ou forma de mostrar que existe sim uma divisão, mas que cada divisão tem a sua importância, de certa forma, dentro do silo. Eu acho que esses aspectos eles acabam sendo trabalhados nas entrelinhas, e eu acho que eles são bem trabalhados na ambientação, cara. Acho que os aspectos de design de produção, de localização ali dos sets,
Eu acho que isso é bem realizado, porque tu vê o espaçamento, a amplitude dos apartamentos, a qualidade dos materiais que eles usam. Tem diversos pequenos pontos ali que demonstram essa diferença entre a qualidade das coisas dos andares de cima e a qualidade das coisas dos andares de baixo. Mas justamente isso fica ali para quem tá prestando atenção, para quem tá pegando os detalhes, pouco trabalhado como algo ativo dentro do escopo da trama em si. É mais uma questão que faz parte do universo e é mostrado que faz parte do universo, mas não é necessariamente trabalhado, entendeu? Mas enfim, voltando pro assunto principal, que é a Juliette, que tá lá embaixo na Walker, o chefe dela dedura ela, né, pro Sims e pro Bernard, que vão até ela, pegá-la lá embaixo e levá-la pra limpeza. Afinal, aparentemente é a única punição que ela vai ter no fim das contas. Só que o Bernard sabe que a Juliette pode acabar tendo um surto, pode tentar fugir de novo e tal. Eles inclusive falam que vão algemá-la pra ela não escapar. E aí ele decide fazer um acordo com a Juliette, né? Esse acordo, a princípio, cara, pra mim foi meio idiota, sinceramente. Foi meio burro pra mim. Ele chega pra ela e fala: olha, eu não quero que você faça escândalo, eu não quero que você fale pra ninguém, etc. E ela fala: tá, mas eu quero que você fale pra mim o que aconteceu com o George, etc, porque eu quero saber. Ele fala: eu não só vou lhe falar, como posso fazer mais do que isso. E até esse momento você fica: pô, beleza, vamos lá. E nem o Sims tá sabendo disso, porque o Bernard fala com ela a sós. Pede pro Sims sair, né? Foi na cena que o Rafa falou, que o Sims fica revoltado e o Bernard manda ele sair da sala. E eles fazem um acordo entre si. E bem, ela é levada totalmente algemada, vai subindo, com o Bernard e o Sims escoltando ela, e até esse momento você fica, tá, beleza, ela tá quieta, ela tá de boa, o acordo deve ter sido muito bom, né, não é possível. E em certo momento, o Bernard vira pro Sims, né, um certo andar, e leva ela pra zeladoria. E o Sims fala: pô, o que você vai fazer? Ela é confiável? O Bernard fala: não, relaxa, o acordo que a gente fez, ela não vai fazer nada, não sei o quê, e leva ela pra dentro da zeladoria. Eu falo: não, cara, não é possível que o Bernard simplesmente vai virar e falar: não, agora relaxa, família. Agora a Juliette é confiável, pô. Relaxa. É membro da zeladoria agora lá. Bota o distintivo nela também. Ué, cara, o que tá acontecendo? E aí ele mostra pra ela, dentro da zeladoria, o vídeo do que realmente aconteceu com o George. O George foi capturado, tava sendo levado lá pela sombra do Sims, que acabou sendo morto, né, pelo próprio Sims no decorrer dos episódios. E o George, pra não revelar o que tinha acontecido e pra não revelar a Juliette, ele sabendo da existência das câmeras, antes de se jogar de lá de cima, ele vira pra câmera, dá uma piscadinha, né? Fala uma frasezinha de efeito e se joga. Ou seja, ele se matou a si mesmo. E a Juliette fica em choque. Aí faz sentido o Bernard nessa cena. Porque ele queria mexer com a cabeça da Juliette, realmente, né? Ele queria revelar a verdade pra ela, querendo ou não, que ali ela desistiria, entre aspas, de tudo que ela tava pensando e acreditando. Ou seja, mais uma manipulação da série. O George nunca foi assassinado, mas só que a obstinação e a disciplina da Juliette de descobrir como diabos esse cara foi assassinado é tão grande que a gente começa a acreditar que ele foi assassinado também. E em nenhum momento realmente é dado pistas, é revelado que ele realmente se matou. Que ele é dado pistas de que ele realmente foi assassinado. E aí nesse momento é revelado que ele se suicidou e acaba o mundo da Juliette. Ali ela, vai sair, né? Fazer o quê? Lá fora é verde de qualquer jeito, né? Vamos sair, né? E aí ela é preparada pra sair. Inclusive, entra no ponto aqui que a gente tava falando sobre não existir heróis e vilões. A Juliette tá lá na cela 3, todo mundo vai lá visitar ela, etc. E em certo momento o Bernard vai lá e visita ela. E ele fala: pô, eu realmente não queria que você saísse, mas é o único jeito. Ela fala: é o único jeito mesmo? Ele fala: não, mas eu não paro de pensar nisso todas as vezes, se existe algum outro jeito. Mas ele tá numa posição em que ele tem que tirar ela, não tem o que fazer, não tem o que ser feito. Então você vê que ali o Bernard, ele não é um vilão, ele não é um cara mau de fato, só que ele tá numa posição desconfortável, na qual ele tem que tomar uma atitude drástica e, de certa forma, cruel, pro bem de toda a população, das 10 mil pessoas do Silo. Inclusive, até o momento que ela fala pra ele, né, em um diálogo, em algum momento da série, vale a pena você matar a Alyson, o xerife foi de Trivela, de certa forma, matou o Marnes, matou a prefeita, por todas essas pessoas, né, tipo, ele pensa nas 10 mil pessoas como um todo, e de como, entre aspas, você sacrificando uma, duas ou três, você salva todo mundo, né. Isso é cruel, de certa forma, de se pensar, mas é, entre aspas, justo, né, porque ele tá salvando a maioria, matando o povo. Enfim, é um assunto bem polêmico, até bem legal que é abordado aqui, mas mostra que realmente não existem heróis e vilões na série. E aí entra uma cena que é legal, que é justamente sobre o favor que a Juliette pediu pra Walker. E aí chega pra ela um potinho com comida, né, que a amiga dela vai lá e dá, e dentro do potinho tem uma frase, né, uma cartinha dizendo
que, ama, etc e tal, papapá, e no final tá dizendo que o pessoal do suprimento é muito bom, que ela pode confiar porque o pessoal do suprimento é muito bom. E ali não faz sentido, nem a própria Juliette entende, nem a gente entende nada do que tá acontecendo. Nesse momento, último episódio de série, tudo que a gente quer é respostas, e tudo que a série vem trazendo pra gente é mais dúvida pra depois responder aos poucos. Então, ela é levada pra limpeza, envedam ela, né, botam proteção, capacete, enrolam ela com a fita. E essa fita térmica é o assunto desde o primeiro episódio, desde o segundo episódio da série ali, quando aparece a personagem da Juliette, e é falado que ela roubou essa fita térmica e causou revolta do chefe do TI, que é o Bernard, né? Na época era só chefe do TI. E aqui, nesse momento, a Walker, que não saía há 25 anos, pega uma fita térmica lá da casa dela, que é a fita térmica da engenharia, sobe e vai conversar com uma amiga dela de longa data do suprimento. E aqui, pra quem não entendeu esse finalzinho de série, a Walker, ela troca a fita. Ela pega uma fita da engenharia, que em vários momentos da série é dito que a fita da engenharia é muito melhor do que a fita do TI, que eles usam, né, pra galera que vai pra limpeza. Então o que a Walker fez? Ela pegou uma fita muito boa, levou lá pra cima e pediu pra ser trocada a fita que eles geralmente usam pra limpeza pela fita da engenharia, que é muito boa. Ou seja, quando eles enrolam as vedações ali, quando eles vedam o equipamento de suporte de vida da Juliette, a fita que eles usaram foi a fita da engenharia, que é feita pra funcionar. Aparentemente, a galera do TI adultera essas fitas térmicas pra que o povo que sai pra limpeza realmente morra. Tanto é que isso é revelado pra gente quando o Bernard fala pro Sim: relaxa, ela não vai passar daquela árvore como todos os outros. Então eles realmente sabem que a galera vai morrer. Eles fazem de propósito pra galera sair e morrer perto daquela árvore. Eles não passam do mundo. E a Juliette não. A Juliette tropeça quando ela tá lá fora, já vedada, etc. Quando ela tropeça, o Bernard fala: viu que eu te falei? Sim, dá uma cutucadinha assim, assim. Falei pra tu, hein? Confia no pai. Só que a Juliette não tropeçou porque tava morrendo. Ela tropeçou no cadáver de alguém que tava lá fora. E aí, nesse momento, ela descobre que o que ela tá vendo pelo visor do capacete é uma miragem. E aí, ela pega o distintivo do xerife Holston e coloca no corpo dele. Ali, o Bernard se desespera. E o Sims não tá entendendo nada, filho. O que tá acontecendo? Tá igual a gente. Tá entendendo nada do que tá acontecendo. Aí o Bernard vira e fala uma frase marcante: ela sabe. E sai desesperado, a droga do negócio 18 na mão, que a gente descobre que é um chaveiro, que ele abre uma porta, e aí, nesse momento, a gente descobre que esse número 18 é o número desse silo. E além do mais, o Bernard, ele desativa, ele mexe numa chave ali que desativa o visor da Juliette, revelando pra gente que o que ela tá vendo era uma miragem. Não existe verde, não existe natureza. Realmente tá tudo destruído, é tudo apocalipse. E ela só tá viva por conta da fita térmica, que é de boa qualidade, e não permitiu que nada tóxico ou algo assim entrasse pelo equipamento de segurança dela. E existem muitos outros silos ao redor daquele. Esse é só o número 18. Será que é o último dos silos? Será que existe mais do que 18? Porque se tem 18, tem 17, 16, por aí vai. Será que tem mais do que 18 silos? Porque muitos silos foram mostrados ali, além de uma cidade destruída à frente, né, acima da montanha ali que a Juliette viu. Enfim, então existem vários mistérios que a série deixa pra gente, e é assim, dessa forma, que o silo termina a sua primeira temporada. Pra mim foi muito marcante, mas antes de eu dar minha nota, eu quero saber o que o Rafa achou dessa finaleira aí, porque eu já falei bastante também. Cara, eu acho que esse final, ele é realmente muito surpreendente. Quando você vinha comentando, né, no sentido de, assim, spoiler emocional, e aí você falou: cara, o último episódio, muito foda, não sei o que, parará. E, na verdade, assim, eu acho que o episódio como um todo, eu acho que tem 11 episódios ali que tem coisas mais intensas, curiosas, interessantes acontecendo. O episódio 10, realmente, ele vai caminhando como uma resolução de temporada. Pelo menos de arcos principais. Ainda ficam muitos mistérios, muitas questões, mas as questões principais ali, elas vão sendo resolvidas. E eu tava assim, cara, quando eu tava esperando, eu jurava que ia ter uma rebelião no final e não iam deixar a Juliette sair, saca? E eu tava tipo assim, mano, e a rebelião não começava, eu falei: caralho, ela vai sair, mas porra, a personagem não pode morrer, velho. Vão matar a personagem principal, que diabo aí? E aí ela sai e tal. Aí, cara, quando ela tropeça, inclusive, eu não me liguei logo de cara que ela tinha tropeçado no corpo e tal e tal. E aí eu falei: pronto, realmente a mulher vai morrer no final da temporada, e a segunda temporada vai continuar, tipo, sei lá, com outra galera lá dentro. E aí eu falei assim, realmente surpreendente, porque matar a personagem principal não é o que tu espera. Caralho, aí quando ele desliga o visor, velho, aí eu olhei assim, eu falei: tá, era tudo destruído mesmo. Não, beleza, ok. Já tinha dado pra entender quando eu percebi 2 minutos antes que era uma miragem e tal. Aí tu vê a cidade no fundo destruída. Aí eu fiquei assim, caraca,
Mas o que eles mostraram pra gente é a cidade destruída. E aí, cara, a cena vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Aí só depois, assim, de uns 3 segundos, 5 segundos, eu olhei pro chão. E aí, quando tu olha pro chão, aí tu vê os círculos do silo. Eu, caralho, tem um monte de silo, mano, como assim? E aí, cara, a série termina com isso e tal. Realmente, assim, puta cliffhanger pra próxima temporada, né? A série já tá renovada pra segunda temporada. E, cara, só torcer pra chegar o quanto antes. Já finalizando aqui, dando a minha nota. Cara, a minha nota pra Silo é 9, cara. Eu acho que realmente é uma série muito boa. Ela trabalha a maioria das coisas que ela se propõe a trabalhar muito bem. Tem aspectos que eu acho que poderiam fazer com que ela melhorasse, que são deixados de lado. Tem algumas questões, alguns personagens que cumprem o seu propósito e somem. Enfim, a gente discutiu sobre isso aqui. Então tem suas falhas, mas eu acho que ela merece um 9, cara. Eu acho realmente uma série muito boa, muito bem trabalhada, muito bem produzida. E, enfim, ansioso pra segunda temporada. Cara, eu realmente gostei muito desse final de temporada, foi muito legal mesmo. Inclusive, eu me senti nessa finaleira de episódio, como o Rafa falou, eu me senti no final de primeira temporada de Game of Thrones, cara. Eu falei, mano, vamos matar o protagonista, né? E ali eu achei que a Juliette realmente ia literalmente arrasta pra cima, né? Literalmente ela ia de arrasta pra cima. Só que não, quem sabe ela não morra na próxima temporada, vai saber, porque a mulher tá sozinha lá fora. Cara, o que vai acontecer? Realmente, baita de um cliffhanger. Pra onde ela vai? A minha teoria é de que vocês não estão vendo, né? Vocês estão ouvindo a gente. Quem sabe em breve vão ver o vídeo. Mas ela vai chegar assim na câmera, assim, dos outros silos, assim, ó, cutucando as outras câmeras, assim, falando, não, tem coisa aqui fora, entendeu? O que vai acontecer? Será que tem outro sobrevivente? Assim, já assistindo muitas séries de pós-apocalíptico, de que o mundo lá fora é inabitável, não podemos sair, etc. E todo mundo sai uma hora e tem gente lá fora, né? Isso aconteceu em The 100, Snowpiercer e muitas outras séries, assim, de pós-apocalíptico, mundo distópico. A gente sempre sabe que tem sobrevivente lá fora. O Silo veio para quebrar alguns paradigmas, veio trazendo novas soluções e até novos mistérios. Quem sabe não me surpreenda nas próximas temporadas. Eu, particularmente, ainda não li nenhum dos livros, não vou aguentar, sou ansioso. Claro que eu vou ler a trilogia inteira, não tem como, não tem jeito. Quem sabe os livros não nos mostrem uma outra resolução, um outro ponto de vista. Não sei, nunca li, mas tô com muita vontade, vou assistir, vou ler. Caso, vou ler os livros, não tem jeito. Então minha nota, eu concordo com o Rafa, tem suas falhas, tem seus pontos fortes, pontos fracos, eu fico com 9 aqui também. E é isso, pessoal, vamos encerrando esse mega episódio especial falando sobre o Silo, uma baita de uma série com baita de episódios sobre o Triângulo Nerd. E vamos ficando por aqui. Muito obrigado a você que nos escutou e nos acompanhou até esse momento. Pedimos para que, se você gostou, deixe o seu like, compartilha com seus amigos, manda pra todo mundo. Se trouxemos alguma curiosidade, alguma coisa que você não sabia sobre a série e quer que um amigo seu fique sabendo, alguma pessoa que assistiu junto também, não esquece de compartilhar, manda pra todo mundo. Se você quer que alguém comece a assistir o Silo e já fique por dentro de toda a história, sabendo de tudo que é spoiler que a gente falou aqui, manda pra pessoa ouvir também. Mas não esquece de passar adiante a palavra do Triângulo Nerd. E é isso, vamos ficando por aqui. Um abraço e tchau, tchau. É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Isso é tudo, pessoal.